programa Presença traz hoje o governador Renato Casagrande numa sequência da entrevista iniciada na nossa edição de ontem. Governador, a leitura que se faz superficialmente hoje é que o ente público, as unidades federadas e os municípios estão falidos, porque a estrutura burocrática arrecada mais para a sua manutenção do que para fazer as entregas demandadas pela sociedade. Na campanha presidencial, o então futuro ministro Paulo Guedes repetiu algumas vezes o lema de mais Brasil e menos Brasília. Lembrando que toda experiência histórica de centralização econômica resultou em sucesso. Hoje, Brasília fica com 65% dos tributos que se arrecadam no Espírito Santo, o Estado fica com 25% e os municípios com 15%. O que você acha dessa bola quicando para o senhor encabeçar um movimento de governadores pedindo a revisão urgente dessa estrutura distributiva? Eu estou participando das reuniões dos governadores, já fizemos 2, vamos fazer outra agora em fevereiro, e esse é um caminho bom. O que amarra o governo federal para, de fato, consolidar isso? Porque na hora que você distribui tarefas, tem que distribuir recursos também. Isso, né? Não pode só distribuir tarefas. Recursos em tarefas. O recurso vem junto com tarefa. O recurso teria que vir até primeiro, depois das tarefas. Mas, de qualquer maneira, se os dois vierem juntos, já está de bom tamanho. A União, nesses últimos anos, décadas, ela teve que assumir um tamanho e abocanhar a maior parte da receita, da contribuição do cidadão, para alimentar a dimensão paquidérmica do Estado, tá certo? E para financiar a dívida interna. Sim. Tá certo? Então, 50% hoje da receita do Brasil é para administrar a dívida do Brasil. Então, pagar Selic. Enquanto não se resolver, né, efetivamente o déficit fiscal e a gente tiver uma redução da dívida interna, do custo e do tamanho dela, o Brasil, a União, não conseguirá transferir recursos e, consequentemente, competências e atividade para os estados e para os municípios. O que o Paulo Guedes, que o presidente Bolsonaro pode fazer? É, de fato, transferir atividades que não gerem despesa para o Estado. Eu pedi, por exemplo, a gestão e a delegação do porto do Estado do Espírito Santo, da atividade portuária no Estado do Espírito Santo. Eu acho que eles não vão me dar, mas vão fazer uma privatização. Mas eu pedi, é uma atividade que eles podem fazer, né, para ajudar a gente aqui. Eles podem nos delegar também e mudar a legislação para que o Estado gerencie, por exemplo, concessões de ferrovia, concessões portuárias. Então, assim, há de fato uma centralização sem nenhuma necessidade, porque é exagerada, nas mãos da União, concentrando toda a parte de regulamentação e das ações. Então, quanto mais o governo Bolsonaro puder caminhar na direção da descentralização, melhor. Eu acho que ele tem condições políticas de fazer isso. Eu só espero que ele faça essa primeira etapa, consiga avançar no equilíbrio fiscal, para depois fazer uma segunda etapa, que é descentralizar recurso e compromisso, atividades do serviço público. Apenas para uma reflexão a respeito disso que você está falando, governador, o Brasil deve estar pagando em torno de 400 a 500 bilhões ano de rolagem da dívida. Só de administração da dívida. Só de administração da dívida, só amortizando. Sem pagar o principal. Sem pagar o principal. Então, o que acontece? É mais do que o orçamento de qualquer ministério, primeiro. Sim. Isso aí é tudo. É mais do que qualquer programa social. Isso aí é tudo que os Estados Unidos colocou na Europa para reconstruir a Europa terminada a Segunda Guerra. 100 bilhões de dólares, que hoje é 400 bilhões. Então nós estamos pagando, nós estamos fazendo um plano Marshall por ano. O Paulo Guedes trouxe esse dado, mas a gente que mexe um pouquinho, ligeiramente com a economia, tem familiaridade com isso também. Nós estamos gastando um plano Marshall por ano só para rolar a dívida. Só para rolar a dívida. Então, assim, estamos alimentando o sistema financeiro. Alimentando o sistema financeiro, o rentismo. Tá certo? Por isso que isso tem sustentação política também. Tá? Interessa ao sistema, né? Interessa ao sistema, interessa a setores da imprensa
né, que isso continua dessa mesma forma. Então, por isso que assim, equilibrar as finanças do Brasil é passo importante para a gente reduzir essa dívida. E a emissão de título, para ser título de mais longo prazo de resgate. Sim. Hoje você emite um título com curto prazo de resgate e com juros altos. Aí tem que ficar emitindo papel para cobrir papel. Essa que é a verdadeira pedalada, né? Essa é a crise imobiliária americana. Né? Que um título que já era uma dívida sustentável, lastreava outro título que era outra dívida, e nós estamos vivendo mais ou menos nessa mesma crise. A presença hoje é do governador Renato Casagrande. A gente volta já. Voltamos com a presença do governador Renato Casagrande. Governador, o senhor mencionou aí a necessidade desesperadora de haver um mínimo de um equilíbrio também, exemplo do que aconteceu no Espírito Santo, com essas sucessivas administrações, equilíbrio das contas públicas para que não haja o déficit fiscal financiado pela emissão de papéis. Aí entra uma questão que está sendo mal conduzida, porque é muito mal comunicada, a questão da reforma da Previdência. É um assunto polêmico, principalmente o político é mais sensível à discussão desses assuntos. É polêmico, mas é necessário que se faça. Exatamente. Tá certo? Assim, tem duas medidas que eu acho que são fundamentais. Primeiro é aumentar a idade mínima. Não todos nós sabemos que todos nós estamos vivendo mais. Se a gente cuidar bem da nossa saúde, se não tiver nenhuma doença de carga a perspectiva de transmissão hereditária, muito. aumentou. Então, assim, ajustar o tempo, a idade. Previdência é um assunto para discutir o resto da vida, né? Porque sempre vai ter necessidade de ajustar. Segundo, unificar regimes, o regime geral da Previdência e os regimes próprios da Previdência, tá certo? Terceiro, assim, tem algum segmento da sociedade que não é possível tomar medida para ter efeito agora? Tem efeito para frente, sim. Os militares têm uma reação política muito forte, o presidente Bolsonaro tem compromisso, assim, não pode mexer em quem está na ativa, faça mudança para quem vai entrar. Tá certo? Mude para quem vai entrar. Então, assim, acho que tem medidas que podem ser... É bom a gente também lembrar que diversas medidas já foram tomadas. Hoje você tem uma idade mínima, você tem que ter 85 idade e tempo de serviço para a mulher, o servidor público é 60 anos de idade, o homem 95, idade e tempo de serviço, não tem mais a paridade de salário entre quem vai para a ativa e quem está quem vai para a inatividade e quem está na ativa, tem que ter aposentadoria complementar, quem quiser receber mais. Então já mudou muita coisa, tá certo? Mas é preciso até dar um passo adiante para que a atividade econômica do Brasil tenha confiança e volte a fazer investimento. Agora, uma coisa que não está sendo colocada claramente, governador, é o seguinte: os atuais dois regimes agora estabelecem muito claramente que existe um trabalhador de primeira classe e um trabalhador de segunda classe. É verdade. Tem. Você tem aposentadoria média de R$9 mil no setor público e de R$1.600 no setor privado. Você tem aí 1 bilhão, mais ou menos, 1 bilhão 300 milhões bancando 33 milhões de aposentadoria no setor privado. Você tem 580 bilhões pagando 1 milhão de aposentadoria. 1 milhão. Você tem 1 milhão de aposentados no setor privado, tem 33 milhões, 1 milhão no setor público, 33 no setor privado. É muito desproporcional. É muito proporcional. Muito proporcional. Essa desproporcionalidade não será alterada agora, porque isso é uma herança que terá que ser para frente. Agora, assim, o que já mudou? Mudou, assim, hoje, se você não quiser entrar numa aposentadoria complementar, você recebe o teto da Previdência, que é R$ 5.900 aproximadamente. Então, assim, isso já mudou. Essa diferença e essa injustiça que existe no sistema hoje é causada por erros do passado e que o sistema não corrige mais, porque é direito adquirido, tá certo? Mas é preciso corrigir daqui para frente, tá certo? Porque isso já foi corrigido, na verdade, porque hoje um professor, um universitário, um juiz, um promotor, ele já tem que dar a sua contribuição para receber acima do teto geral da Previdência. Mas só que isso demora para aparecer. Então, algumas coisas já foram feitas e tem que fazer outras, que eu acho que a Previdência muitas vezes é falada do futuro pensando no passado. Esses exemplos que a gente ouve sempre da injustiça e da diferença que existe entre setor privado e setor público, continuam existindo, mas diversos mecanismos já foram aprovados que vai no tempo fazendo essa correção.
É uma questão premente, porque nós temos cada vez mais assim um Estado, aliás, muito feliz o conceito do programa Estado Presente, né? Que não o Estado do Espírito Santo, mas o ente público normalmente não está tão presente em outras Sim. instâncias da vida da pessoa. Nós estamos enfrentando, nós temos uma população prisional mais ou menos de 25 mil presos hoje, né? Para uma 23.500 pessoas. Uma capacidade carcerária de que 13 mil, talvez. 13.800. Ou seja, tem 10 mil pessoas 9 aí. mil, quase 9 mil presos a mais no sistema. Mas se cumprir todos os processos que tem, todos os mandados de prisão que se tem, certamente vai ter que se construir um presídio a cada 6 meses. Não, hoje já teríamos que construir. Hoje, se quiséssemos ou se pudéssemos ter o número de vagas de acordo com o número de presos, nós teríamos que ter construído, nós, que eu falo população capixaba, o governo que acabou, teria que ter construído 3 presídios por ano, de 500 vagas cada um. Tá? Como o governo que passou não construiu nenhum presídio, então nós chegamos a 9 mil. Quando eu deixei em 2014 o governo, nós tínhamos 15 mil presos para 13.800 vagas. Então, tinha 1.200 presos a mais. Nós assumimos agora com quase 9 mil presos a mais. Então, assim, esse é um exemplo claro para que serve a gestão fiscal. Eu também não quero ficar construindo presídio, não, para ser bastante franco. Eu quero que o Poder Judiciário, Poder Executivo, Ministério Público, Defensoria, ressocialização, que tudo funcione para que a gente qualifique as prisões. Para quem cometeu um crime grave... Ressocializar de fato. Para quem cometeu um crime grave, que fique lá. Que fique na cadeia o tempo. Agora, para quem cometeu um crime mais leve, que ele possa ter outras medidas que não seja só o encarceramento, só a privação da sua liberdade. Penas alternativas. Penas alternativas. Então, porque hoje é como você passar você não tem hoje uma qualidade na hora que você prende, né? Assim, uma pessoa que está consumindo uma droga, muitas vezes é enquadrada como um traficante e é preso do mesmo jeito que a pessoa tirou a vida de alguém. Sim. Tá? Então, qualificar a prisão é fundamental. Ou seja, um olhar sobre o desencarceramento para as penas que poderiam ser alternativas. Sim, que mas não significa medidas cautelares. Mas não é uma leniência com a violência, não. Não pode porque de repente não pode prender, então não adianta prender. Não. Crimes graves, seja contra a vida, seja qualquer outro crime, tá certo? Que seja grave, essa pessoa tem que ter, na verdade, tem que acabar ou tem que reduzir a redução da pena com o tempo, tá certo? Porque hoje em dia você está preso, tem bom comportamento, isso vai reduzindo a cada dia, assim. Para quem comete crime grave, isso tem que ser reduzido para que a pessoa possa ficar mais tempo presa e privada da sua liberdade. Agora, para quem comete crime mais leve, tem que ter outras medidas que não seja somente a prisão. Especialmente na fase de preso provisório. Nós temos 40 e poucos % dos presos hoje do Estado são presos provisórios. 10 a 11 mil presos são presos provisórios, tá certo? Esses presos provisórios não têm o julgamento final ainda. Se nessa fase ele pudesse usar, aqueles que cometeram crimes leves, pudesse usar a tornozeleira eletrônica ao invés de estarem presos, né, já seria qualificar a prisão. A hora que ele for condenado e se for privado da liberdade, ele vai para a cadeia. Mas enquanto ele espera, ele pode ser acompanhado por uma central de monitoração eletrônica para que ele não fique somente preso enquanto não seja condenado. E o senhor vê perspectiva prática de encaminhamento de uma solução dessa? Vejo um trabalho dessa? muito forte hoje do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário Capixaba com o nosso acompanhamento e que isso está dando passos largos. E a sua gestão já identificou quais intervenções devem ser feitas, são reclamadas no setor de infraestrutura para tornar a nossa economia mais competitiva? Nós sim, temos as nossas estradas estaduais estão numa situação muito precárias, tá certo? Vamos ter que fazer um programa de revitalização e de reabilitação das nossas rodovias. Temos que concluir as obras que nós começamos aqui na Grande Vitória. Posso citar aqui a Leste-Oeste, que foi inaugurada, mas não está concluída. Posso citar a Leitão da Silva, que é a mais simbólica aqui da região metropolitana. Posso citar o contorno de Jacaraí, posso citar a Alice Coutinho em Cariacica, José Sete em Cariacica. Posso citar a rodovia que liga aqui a região de Vila Velha, a região 5 de Vila Velha, de Terra Vermelha até a BR-101, lá em Amarelos, em Guarapari. Estando aqui algumas obras que são obras... O contorno do Mestre Álvaro, estamos trabalhando, é uma obra do DENIT, mas estamos trabalhando muito junto ao DENIT para que a gente possa ter o início dessa obra, que é fundamental para o Brasil,
é fundamental para o Espírito Santo, mas é fundamental para o Brasil também. Então, e investimentos na área portuária. O mais estratégico para nós no Espírito Santo é um porto eficiente. Pois é, vale a pena investir no Porto de Vitória ainda? Vale a pena. Qual a função econômica que ele cumpre hoje? É o que tem hoje, meu amigo. É o que tem hoje. Ele tem escala para se viabilizar? Ele, com a dragagem feita agora, homologada, ele ganha mais escala. Ele tem diversas atividades que é desenvolvida ali. Um outro porto, o porto mais próximo para funcionar nosso é o porto ali da Imetame, do empresário Héctor Cavalieri em Aracruz, né, que pode funcionar em menor tempo. Mas nós não podemos abandonar aquilo que está nos sustentando até agora. O que está nos sustentando até agora é o porto de Vitória e de Vila Velha. Não vale a pena derrubar aqueles armazéns todos, senão o capixaba poder olhar o mar? Agora ainda não. Liberar a Vitória? Ainda não. Acho que nós vamos ter uma frente portuária no norte, depois no sul. Eu acho que aqueles armazéns ali serão incorporados à área da cidade no tempo, mas neste momento ainda não é possível. Eles muram a cidade. Eles nos confiscam a visão do mar. Mas tudo bem, vamos lá. Verdade. Encerrando, governador, o senhor está falando a respeito de infraestrutura e esses dois eixos fundamentais, que corta o Estado longitudinalmente e o outro transversalmente, que é 262 e 101. Quantas vidas terão que se perder até que essas duplicações benditas se consumem? BR-101 nós temos que cobrar do governo federal para que cobre da Eco 101, da empresa, que recupere o cronograma. Estão fazendo obras, estão em andamento as obras com atraso. Né? Agora, nesse ano de 2019, a Agência Nacional de Transporte Terrestre faz uma avaliação de 5 anos, tá certo? Tem que fazer um encontro de interesse, de objetivo, para que essa obra tenha sequência e continue, que a gente consolide a duplicação dela. A BR-262 é um processo mais lento e mais difícil. Eu, antes de vir para cá para o seu programa, falei com General João Batista, eu acho que é o novo diretor do DENIT, falei com o Romeu, que é o superintendente do DENIT aqui. A obra que está em andamento de 7 quilômetros está com um problema no Tribunal de Contas da União. Estamos tentando destravar lá para que ela possa ter reinício e ter continuidade. Então, vai ser uma luta mais árdua, que nós não podemos desistir dela, mas vai demorar mais. A BR-101 não, eu acho que ela engrena em obras e que vai ser bom, né, para o Estado, mas vamos ter que continuar trabalhando na BR-262. O senhor sabe que eu colhi uma sugestão extremamente inovadora com relação a 262, no sentido de, em vez de fazer a duplicação de 7 quilômetros lineares, pegasse 7 trechos de 1 quilômetro nos pontos de difícil ultrapassagem, espalhasse ao longo da rodovia, que enquanto não se duplica, daria muito mais fluidez? É verdade. O problema é que esse tipo de obra fica muito mais caro, porque quando uma empresa pega um trecho grande para fazer, ela desenvolve mais, porque a máquina vai trabalhando em diversos pontos daquele trecho. Então ficaria mais caro, mas pode ser uma alternativa. Agradeço muito, governador, a sua disponibilidade de estar conosco e oferecer essas informações, principalmente ao seu eleitorado. Obrigado, bom 2019 e que Deus nos proteja e nos acompanhe. Abraço em vocês. A presença do governador Renato Casagrande. Até já.